Olá, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula aqui no canal. Hoje a gente vai tratar de um assunto de ortografia, que são as palavras homônimas. Gente, mas que será isso? Parece que é algo complicado, mas não é não. É muito simples, você vai ver. Vai requerer de você um pouco de memorização, para memorizar as grafias de algumas palavras, mas eu vou dar exemplos, você vai ver que não é nada difícil. Então, os homônimos são aquelas palavras que podem ter a mesma grafia e a mesma pronúncia, mas com significados e classes gramaticais diferentes. Essa questão aí da pronúncia e da grafia vai variar dependendo do tipo de homônimo. Existem esses três tipos de homônimos, que são os homônimos perfeitos, os homógrafos e os homófons. Vamos ao primeiro exemplo. Homônimos perfeitos são aquelas palavras que têm a mesma grafia e o mesmo som. Escreve da mesma forma e pronuncia-se também da mesma forma. É claro que existem aquelas questões de regionalismos, você pode ter numa região uma pronúncia mais aberta e outra mais fechada, mas basicamente não tem muita diferença. O som na pronúncia é o mesmo. Vamos ver esses dois exemplos, acompanhem comigo. Eu cedo meu lugar para a senhora. Aqui você tem a palavra cedo, né? Que aqui no caso é o verbo ceder, uma conjugação do verbo ceder na primeira pessoa. Eu cedo o meu lugar para a senhora. Aqui você tem esse verbo com a ideia de transferir a posse, né? Eu estou transferindo a posse do meu lugar para a senhora. Já no segundo exemplo, cheguei cedo ao encontro. Aqui você tem um advérbio, né? Com significado de antes do tempo. Vejam, a palavra cedo está logo depois do verbo cheguei, completando o sentido desse verbo, fazendo aí essa ideia, né, de tempo. Fácil, né? Então, vejam, mesma grafia, mesmo som, né? Significados diferentes, classes gramaticais diferentes. Mais um exemplo aqui, para que vocês possam fixar bem, né? Subimos o morro até o topo. Vejam, a palavra morro, precedida de artigo, já é um indicativo de que é um substantivo, né? Tem o significado de elevação geográfica. Já na outra oração, eu morro de medo de barata. Aqui você já tem o verbo morrer, né? Mesma pronúncia, subimos o morro, mesma pronúncia, eu morro de medo, né? Grafias idênticas, significados e classes gramaticais diferentes. Agora, as palavras homógrafas são aquelas que têm a mesma grafia, mas significações e pronúncias diferentes. Vamos ver esses exemplos aqui embaixo. Passe-me aquela colher, né? Colher é um substantivo, né? Utensílio de mesa, aquele utensílio de cozinha. Então, passe-me aquela colher. Já na frase seguinte, você tem chegou o período de colher as uvas. Aqui você já tem o verbo colher, né? Significa separar os frutos. Vejam, é a mesma grafia nas duas palavras, só que aqui você tem, além da significação diversa, pronúncias também diversas. Colher, colher. Vamos para mais um exemplo, né? Eu começo a explicar melhor. Aqui você tem o verbo começar. Eu começo a explicar melhor. Já no segundo exemplo, desde o começo, não gostei da série. Aqui você já tem o substantivo começo, que significa início, não é? Olha, prestem atenção no artigo aqui precedendo a palavra, o indicativo de que é um substantivo. Porque os artigos sempre acompanham os substantivos, modificando-os, não é? Então, está aí o indicativo da classe gramatical da palavra. Então, vejam, palavras homógrafas, mesma grafia,
mas significações e pronúncias diferentes. Vamos então ao último caso, que é o caso das palavras homófonas. Que tem a mesma pronúncia, né? Você fala da mesma forma, pronuncia a palavra da mesma forma, mas com significações e escritas diferentes. Então, vejam esse exemplo. Ela ouviu o grito e olhou para trás. Esse trás aqui é um advérbio que traz a ideia de atrás, ou detrás, ou mesmo pode significar depois de, na parte posterior, não é? Então, traz esses significados aí. A palavra é escrita como? Com um acento agudo no A e um S no final. Já nesse outro exemplo, você veja, mesma pronúncia, traz, traz, né? Ele traz bolo todos os dias. Então, esse traz aqui escrito com Z no final, né? Não tem acento no A, é o verbo trazer, uma conjugação do verbo trazer. Então, ele traz bolo todos os dias. Ela ouviu o grito e olhou para trás. Percebam, mesma pronúncia, escrita, né? E significação diferentes. Vamos ver mais um caso. Aqui eu trago para vocês um caso onde você tem uma palavra com a mesma pronúncia, mas 3 escritas diversas. Vejam, sessão, sessão, sessão. Todas as 3 você pronuncia da mesma forma. Agora escreve de maneiras diversas e cada uma tem um significado. Sessão com S no início, 2 S no meio. Sessão com S no início, C cedilha aqui no meio. Sessão iniciando com C e 2 S no meio. Então vamos ao primeiro caso. A sessão do filme demorou a começar. Então, esse sessão tem um significado de reunião, de apresentação, né? A sessão do teatro, a sessão do filme. Então, você tem aqui uma reunião, né? Uma apresentação. Escrita com S no início, 2 S no meio. Já no segundo caso, onde fica a seção de cosméticos, esse seção aqui já tem C cedilha no meio, inicia com S e tem o significado de divisão, departamento, né? A seção daquela loja, por exemplo, né? Aqui nesse caso, especificamente uma seção de loja, mas podia ser uma seção de uma repartição pública, por exemplo. Então, no último caso, autorizei a cessão daquele imóvel. Veja, esse aqui é mais incomum, mas também é uma palavra possível, né? Que é a conjugação, né? Uma derivação do verbo ceder. Deriva do verbo ceder. Autorizei a cessão daquele imóvel. Então, seria como você dar posse a alguém deste imóvel. Então, autorizei a posse daquele imóvel, né? Então, a cessão, dar posse para alguém. Vejam bem, então. 3 palavras, a mesma pronúncia, né? E escritas diferentes. Ok? Então, vamos repassar só um pouquinho. Os tipos de homônimos: perfeitos, homógrafos, homófonos. Então, os homônimos perfeitos, mesma grafia, mesmo som. Os homógrafos, mesma pronúncia, mais significações e pronúncias, mesma grafia, mais significações e pronúncias diferentes. As homógrafas e agora os homófonos, né? Mesma pronúncia, mas com significações e escritas diferentes. Mas vejam, revejam essa videoaula, pensem em outros exemplos. Não é um assunto difícil, é fácil de pegar, viram? Não é nada complicado. Inscreva-se no canal e reveja estas e outras videoaulas. Obrigado pela atenção, um abraço, até mais.